Bom, moçada, então estamos aí de novo, né, de volta. Mais uma física de quarentena. Né? A ideia aqui é fazer uma aula, né, de resolução de exercícios. Então, 10 exercícios, né, de campo elétrico, ok? Então nós vamos fazer 10 exercícios, 10 questõezinhas de campo elétrico, começando aí com uma ilustração bacana aí, ó, um avião no meio de uma tempestade de raios aí, mas calma, não estressa não. Ele, fuselagem de metal, ele está protegendo, né, os ocupantes. Ele faz o que a gente chama de blindagem eletrostática, galera. Bom, então, acho que esse vídeo aqui vai ser melhor que o anterior. O som do anterior estava complicado, gente, me desculpe aí, né, enfim. Foi o primeiro vídeo. Estamos tentando ajustar aí alguns parâmetros de qualidade de som, enfim, tá? Então, espero que vocês tenham paciência, mas a ideia, o objetivo é ajudá-los a estudar aí durante esses momentos aí de quarentena. Bora então? Aí, ó, questão número 1. Questão número 1, uma questão, né, falando de uma notícia, né, uma notícia aí que tem a ver com o campo elétrico. Então vamos ler aqui o texto rapidinho. Se você quiser, lembrando, a ideia aqui é ajudá-los a estudar, você pode parar, né, o vídeo, né, a qualquer momento, né, ler as questões, fazer sozinho, depois você dá o play, aí pra gente acompanhar a resolução, ok? Bom, ou então se você também quiser passar mais depressa, mais rápido, se bem que eu não sei se é uma boa ideia, hein, galera, né, fazer esse vídeo passar uma velocidade maior, porque minha fala já é complicada. Mas vamos lá, vamos que vamos. Leia a notícia e observe a imagem, né, a seguir. Bom, então primeira notícia. Defesa Civil divulga manual para enfrentar tempestade com raios. Em alguns municípios, mortes foram registradas de pessoas até mesmo dentro de casa. Foi o que aconteceu em Franca, em São Paulo, onde um sapateiro de 54 anos morreu neste mês, atingido por um raio, enquanto costurava sapatos no interior de sua casa. Segundo o INPE, algumas cidades de São Paulo registram um número bem maior de descargas elétricas, né, que a média nacional. Quando estiver fora de casa, por exemplo, o cidadão deve abrigar-se no imóvel, edifício ou em instalação subterrânea, né, por exemplo, como o metrô. Outra dica é permanecer dentro do veículo, mantendo vidros fechados, sem contato com partes metálicas, né, evitar lugares abertos, como estacionamentos, praias, campos de futebol. Também é sugerido sair imediatamente de rio, mar, lago ou piscina e manter distância de objetos altos e isolados, como árvores, postes, quiosques, caixas d'água, bem como objetos metálicos grandes e expostos, como tratores, escadas, cercas de arame. Né? Então são dados aí disponíveis no jornal Estadão. Né? Bom, isso é de 2013. A questão, então, o raciocínio. Qual que é o lance? Observa a gravura aí, ó. Raios são formados pelo acúmulo de cargas em certas partes da nuvem, que causam uma diferença de potencial, conforme mostra a figura ali, né, da questão. Com base no texto que a gente acabou de ler junto, né, e na figura, e nos seus conhecimentos de eletrostática, vão lá, é correto afirmar, então agora a frase que você vai julgar. Então a ilustração aqui mostra, né, para a gente é uma nuvenzinha, no topo da nuvem positivo, a base dela negativo, o raio, um campo elétrico intenso se forma. Beleza? Bom, então tá lá, essa aqui é a ideia, né? Você tem aqui, ó. Quando a nuvem, por exemplo, está na parte de cima dela aqui, ó, tá vendo? Aqui a parte de cima positiva, a parte de baixo negativa. Mas ela sendo negativa, ela induz, ela provoca uma separação de cargas lá na Terra, ó. Então a Terra aqui está positiva. Olha que legal, né? Então o campo elétrico vai se estabelecer. Tá. Então é correto dizer o quê? Vamos lá, hein? A frase A diz assim, ó, é correto falar que sim. Seguinte, o interior de veículos é um bom lugar para se esconder de uma tempestade, pois os pneus são de borracha, isolando o carro e não deixando cargas, né, escorregarem, né, no interior. Descarregarem, né? Ou li errado aí, professor. Cargas descarregarem no interior do carro. Não, veja, não é essa a ideia, né? O interior de um veículo de fato é seguro, mas não tem nada a ver com os pneus, né? Não que os pneus não deixam descarregar as cargas no interior. A ideia do pneu, que é de borracha, né, é interessante para o rolamento do carro, né, algum isolamento elétrico, mas a proteção, a blindagem, vem do fato do carro, né, ser um carro quê? Né, de uma carroceria, carcaça metálica. Chama-se blindagem eletrostática. Lembra disso? O interior de qualquer corpo metálico vai deixar você blindado. Lá dentro o campo elétrico é nulo. Então a frase é falsa porque a proteção do carro, na verdade, não vem dos pneus, essa proteção elétrica. Ela vem da
blindagem eletrostática. A carroceria metálica que faz isso. Se o carro eventualmente fosse feito de outro material, imagina um carro de plástico, um carro, sei lá, de um material aí que não seja metálico, aí esse é um problema, né? Não faria blindagem eletrostática, salvo se ele fosse revestido de algum metal. Pode ser até metal fino. Imagina um carro de plástico, imagina a cena, coisa até meio ridícula. Um carro todo de plástico, mas você vai encapá-lo com papel alumínio. Bom, isso já faz blindagem, beleza? É um fato de ser metal fino ou não que faz a blindagem. Então, pneus, nada a ver com isso, hein? Frase A, falsa. Frase B. Em uma tempestade, é prudente ficar afastado de objetos metálicos, como escadas, tratores, né? Enfim, porque esses objetos são feitos de metais que podem acumular e transportar cargas facilmente. Sim ou não? Se quiser, para o vídeo aí para você pensar, depois dá o play, é assim que funciona, ok? Vamos lá. Verdade, hein? A frase B é boa. Porque, de fato, olha só, meus caros, os corpos metálicos eles têm uma facilidade realmente grande de transportar cargas. E, eventualmente, podem, sim, ficar eletrizados. E isso é perigoso. Imagine, durante uma tempestade elétrica, você perto de um corpo metálico, como uma antena, né, enfim, uma escada, né, uma estrutura metálica, aí pode ser perigoso, um trator, enfim. Essas coisas, elas podem, de fato, acumular cargas e o transporte de cargas é muito rápido. Então, ficar perto de um objeto como esse, durante uma tempestade, né, elétrica, não é uma boa ideia. Então, frase B, boa, hein? Boa. Frase C. Uma pessoa que esteja com os pés diretamente na terra não precisa se preocupar se estiver em um campo aberto, pois estará com o mesmo potencial da terra. Veja, não é bem assim não. Você com os pés no chão, ok, é bom em contato com a terra, mas se você estiver num campo aberto durante uma tempestade, você pode ser a coisa mais alta, mais pontiaguda desse campo. Imagina pessoas de pé num campo de futebol. Está lá, campo de futebol, tudo planinho, tranquilo, só graminha bacana, e você lá de boa no meio do campo. Ora, você vai acabar sendo a coisa mais alta, mais pontiaguda desse campo. Né? Numa tempestade de raios, você pode servir, sem querer, óbvio, né, como um para-raios. Isso seria muito ruim. Né? Então, cuidado, isso é uma má ideia. Hein? Então, a frase C é falsa. É até perigosa, hein? Ok? Então você poderia ser um para-raios natural nessa situação. Isso é muito perigoso. Frase D. Em ambientes metálicos, objetos metálicos pontiagudos, como os para-raios, as pontas têm maior concentração de carga, o que faz com que o campo elétrico nelas seja menor que nas outras partes do objeto. Sim ou não? Não, né, gente? É falsa frase. Pelo contrário, as partes finas, pontiagudas, como elas concentram de fato mais cargas, o campo elétrico vai ser maior. Então, o erro da frase letra D aí, ó, é o finalzinho dela. Ó. O campo seja menor que as outras partes? Não, não é menor não, é maior. O campo elétrico nas pontas é maior, é mais intenso que nas outras partes. Chama-se poder das pontas. E a última frase, vamos analisar se é certa ou errada. Se a parte, né, da nuvem mais próxima do solo estiver negativamente carregada, né, como é aquela figura que a gente viu lá, né? Então, e uma pessoa, no solo também estiver negativo, então a nuvem está negativa, a parte de baixo da nuvem. Pessoa no solo também está negativa. Isso quer dizer, então, que, né, a diferença potencial entre elas é nula e a pessoa não corre risco nenhum. Bom, nós ainda vamos estudar o que é potencial elétrico, tá, gente? Diferença potencial, no nosso próximo assunto. Mas o fato é que essa frase é falsa. Né? A pessoa correria risco, sim. Mesmo se eventualmente tiver uma nuvem negativa e você também tiver negativo, que é pouco provável, mas vamos supor que esteja, as cargas entre você e a nuvem não são iguais. Isso já faz com que haja o quê? Um incentivo para uma possível descarga elétrica. Então, né, a pessoa não corre risco, o que é isso? Frase errada, corre risco sim. Essa frase aí é falsa demais. Beleza? Tá? Então, os valores aí podem diferir, né? E aí isso pode causar, né, muitas dores de cabeça aí para a pessoa. Beleza? Então, começamos a questão número 1, questãozinha longa para a gente analisar, mas vamos conseguir. A ideia é fazermos 10. Vamos lá, questão agora é a seguinte, a número 2. Em várias situações do nosso dia a dia, fenômenos que envolvem a movimentação de cargas elétricas estão envolvidos. Beleza? Analise os conceitos, né, os fenômenos a seguir. Vamos lá, então, vamos analisar cada um deles. Ó, o conceito primeiro. Então, aqui, basicamente, 4 conceitos. Blindagem eletrostática, poder das pontas, rigidez elétrica e equilíbrio eletrostático. E aqui vem os fenômenos ou processos. Nós vamos ter que analisar
qual é o fenômeno e qual o processo. Vamos brincar então? Vamos lá, hein? Fazer juntos. Primeira situação. Situação atingida quando os elétrons se afastam o máximo possível, cessando o movimento das cargas. Imagina um objeto eletrizado, aí as cargas lá estão se readaptando e os elétrons se afastam o máximo possível e de repente eles param de se afastar e aí param de movimentar. Essa situação tem um nome. O nome dela é equilíbrio eletrostático. Então o que é equilíbrio eletrostático? Seria a resposta. O equilíbrio eletrostático é justamente essa situação que é atingida quando os elétrons se afastam o máximo possível e depois eles ficam quietos, ficam em repouso, param de movimentar. Fica em equilíbrio eletrostático. Um objeto em equilíbrio, né, ele pode estar eletrizado? Pode. Mas as cargas ficam quietinhas nele já. Elas ficam paradas. Beleza? Então ele fica, né, com uma falta de movimentação de carga eletrostática. Pode estar eletrizado? Pode. Mas as cargas param de andar. Isso é o equilíbrio eletrostático. Segundo fenômeno. Possibilidade de os elétrons se espalharem na superfície externa, tornando o campo nulo no interior de um corpo metálico. Como é que esse negócio se chama? Vamos lá? É isso aí. O nome disso aqui é blindagem eletrostática. Blindagem é justamente isso, né, galera? A ideia de que quando o corpo metálico está eletrizado, a tendência, né, o que ocorre é que o seu interior vai ficar neutro e as cargas, né, por excesso, pode ser cargas positivas ou negativas, o excesso de cargas fica na sua casca, na sua carcaça, na sua parte externa. Então a parte externa fica eletrizada, mas o interior do objeto tem campo elétrico nulo. Chama-se blindagem eletrostática. Lembrando, tem que ser um objeto metálico, um corpo que é condutor elétrico. Próximo. O valor máximo do campo elétrico, né, que um isolante pode suportar antes de permitir a passagem de corrente elétrica. Veja, meus caros, a ideia é a seguinte. Existem corpos que facilitam muito a passagem de elétrons. São chamados de condutores. Outros objetos, eles já dificultam a passagem de elétrons. São os dielétricos, lembra disso? Ou isolantes. Mas nenhum isolante é perfeito. Nenhum dielétrico é perfeito. Então, mesmo um corpo que é um isolante, ele pode eventualmente conduzir cargas elétricas se o campo elétrico for muito forte, for muito intenso. Então, existe um valor máximo que esse objeto, que é um isolante, pode suportar para não conduzir a eletricidade. Esse valor máximo tem um nome. Né? Essa situação tem o nome de rigidez dielétrica. O que é rigidez dielétrica? É justamente isso que está ali. Ó. É o valor máximo de campo que um isolante pode suportar. Se a rigidez for vencida, o isolante conduz. Veja, por exemplo, o caso do ar, meus caros. O ar, por exemplo. O ar é um isolante elétrico, a princípio. Mas imagine que você tenha uma nuvem muito eletrizada, né, sobre uma localidade. A nuvem está muito eletrizada. E lá embaixo tem uma árvore, também está eletrizada. A nuvem e a árvore estão lá eletrizadas, mas quem as separa? O ar. Esse ar que separa nuvem e árvore é um isolante. Mas esse isolante não é para sempre, né? Não é perfeito. Se o campo elétrico for muito intenso, mesmo o ar, que é um isolante, ele pode conduzir eletricidade. Ou seja, se a rigidez elétrica do ar for vencida, vai ter o quê? Condução elétrica. Então nós chamamos isso de relâmpago. Não, o relâmpago cai, né? Vai, né? Envolvendo aí nuvem e árvore. Né? O ar que separa as duas, né? Nuvem e árvore, esse ar não faz esse isolamento para sempre. Depende de um valor limite, chamado de rigidez dielétrica. Por fim, vamos lá, concentração de cargas elétricas numa região de um condutor, tornando, né, mais intenso o campo elétrico nessa região. Então, quando o campo elétrico fica mais intenso em uma certa região, geralmente uma região fina, pontiaguda, ok? Né, nós chamamos isso de poder das pontas. Então, o poder das pontas é justamente essa concentração intensa de campo elétrico, geralmente em quinas, em pontas, em partes mais finas de um objeto. Quando eletrizado um objeto, as partes mais finas tendem a ter uma densidade de cargas mais alta. E isso chama-se poder das pontas. Bacana demais? Então, a frase, né, a sequência correta foi o quê? Né? A sequência correta foi, né, a que a gente tinha analisado, né, enfim, anterior, e deu a letra A. Né? 4, equilíbrio eletrostático. 1, blindagem eletrostática. Depois 3, a rigidez. E, por fim, 2, poder das pontas. Bacana a questão? Beleza. Mais uma, vamos lá, bora lá.
Questão 3, galera. Lembrando, né? Então, o objetivo desse vídeo é ajudá-los a estudar, né? Espero que a gente tenha uma certa frequência, né? Eu vou tentar uma certa frequência colocar, né? Disponibilizar, né? Por meio do YouTube, né? Alguns vídeos aí, aulas para ajudá-los a estudar aí nesse período da nossa quarentena. Física de quarentena. Mas lembrando o seguinte, galera, pessoal da terceira série, vocês podem, obviamente, né, se vocês quiserem, né, enfim, tiveram tempo, disponibilidade, espero que, vocês, né, que seja útil para vocês, ver esses vídeos aí de eletricidade, mas nada impede que vocês também vejam os outros vídeos lá no canal. Olha lá no canal, tem lá uma coisinha de mecânica, termologia, eu vou colocar, né, cada vez espero, né, cada vez mais e mais aulas, então o pessoal da terceira série pode ver todas, porque afinal de contas, terceiro ano, né, então, a terceira série é um negócio completo, beleza, galera? Então, vê eletricidade, mas se puder, dá uma olhadinha também, né, nas outras aulas lá. Acho que pode ser interessante vocês aí fazerem a revisãozinha e não perder o pique. Confere? Esse é o seu ano, é o ano, né, do seu vestibular. Bom, lá, então seguindo aqui, ó. Questão 3. Federal do Rio Grande do Norte. Fala assim, ó. Meteorologistas mediram a distribuição de cargas elétricas no interior das nuvens de tempestade, chamadas de cúmulos nimbus, aquelas nuvens escuras, né, carregadas e tal, né? E eles encontraram um perfil, né, para distribuição de cargas, né, que é parecido com o que está nessa figurinha aí, ó. Olha só, a figurinha aí abaixo. As cargas positivas tendem a ficar na parte de cima da nuvem e a base, o topo, a base da nuvem, né, a parte mais alta, o pezinho da nuvem, fica negativo. Então, o topo positivo, a base negativa. Bacana? Nessa figura a gente mostra então justamente isso aqui, ó. Mostra ainda o seguinte, olha só, o solo, ó, tá aqui, ó, a gravurinha mostra pra gente, curiosamente, peraí, professor, aqui, ó, o chão. Então, a base da nuvem é positiva, o topo da nuvem, o topo da nuvem é positivo, a base é negativa. A base negativa provoca uma elitização do chão, o chão. Olha lá. Se a base da nuvem é negativa, o chão tende a ficar positivo. Beleza? Então é isso que está falando a costura aqui, ó. Tranquilo? Bom, desse modo, entre a parte superior e a parte inferior da nuvem, bem como entre a parte inferior da nuvem e o chão, o solo, são produzidos campos elétricos da ordem de, né, 100 volts por metro. Essa unidade aqui tem a unidade também de campo elétrico, né, volts por metro. Vamos ver depois o que é volt mais para frente, mas enfim. Ó, 100 volts por metro. Bom, então qual que é a questão? Aqui, ó, pontinhos X e Y dentro da nuvem, Z e W, né, no chão. Bom, a questão é essa aqui, ó. Pode-se afirmar que o sentido do vetor campo elétrico, hein? Esse que vai chamar vetor campo elétrico, entre os pontos X e Y, lá na nuvem, e Z e W aqui embaixo, qual vai ser o sentido desse campo? Bom, como é que você sai dessa? Aí tem as alternativas, né? Vamos lá, então vamos ver como é que você sai dessa. Bora lá, se quiser pensar, então, para o vídeo aqui, eu te espero. Pronto, esperei. Então aqui o mesmo desenho feito grandão agora, ó, o mesmo desenho. Ó, você consegue observar aqui nesse desenho, né, feito um pouco mais intenso aqui, ó. Então a parte de cima da nuvem positiva, a base negativa e o chão induzido aqui a positivo. Então lembre-se, o campo elétrico ele sai por definição, né, do mais para o menos. Então aqui, ó, o ponto X está perto do positivo, não está? E o ponto Y está perto do negativo. Como é que seria o campo elétrico entre os pontos X e Y? Resposta, as linhas saem do mais, vão para o menos. Então seria assim, há uma linha que sai do X e aponta para o Y. Seria um campo vertical para baixo, de X para Y, para baixo, ó, X para Y. Por quê? Porque as linhas saem do positivo, vão para o negativo. Ó. De X para Y é vertical para baixo. No entanto, olha só, entre W e Z. Z está pertinho da nuvem, negativo aqui, ó, e W pertinho do chão, positivo. Né? O campo elétrico, nesse caso, do chão para a nuvem seria assim, ó, do chão, né, positivo, para a nuvem negativo. As linhas saem do mais, vão para o menos. Então, entre X e Y seria para baixo. E entre W e Z seria para cima. Por quê? Porque as linhas elétricas saem do positivo e vão para o negativo. O chão é positivo, a base da nuvem é negativa. Beleza? Então, do chão para a nuvem, para cima. W, Z, para cima. Mas lá dentro da nuvem, lá dentro o topo dela é positivo e a base é negativa. Então, sai do topo para o chão. Para a base, né? Para a base da nuvem. Beleza? Aí, ó. Então, essa é a definição. As linhas de campo elétrico saem do positivo e entram na carga negativa. Legal? Então,
De x para y, o campo é para baixo. E de z para w, ele é para cima. É essa a ideia. Isso equivale à letra A, lá naquelas alternativas lá, só voltar no texto, né? Enfim, lá anterior. Bacana demais. Questão do Rio Grande do Norte para você. Mais uma. Questão 4. Vamos lá. Questão 4. A questão aqui da nossa PUC Minas. Vamos lá, faz o seguinte, ó. Os para-raios, né, ou melhor, o para-raios é um dispositivo utilizado para proteger construções, né, das descargas aí atmosféricas. Confere? Bom, sobre o para-raios, então, o que é correto falar? Então vamos lá, vamos ver as situações, as frases. Frase A diz o seguinte: a altura em relação ao solo não tem importância alguma na eficiência do para-raios. Falso, professor. Que isso? Tem importância sim, rapaz. Né, moça? Tem importância sim. Não é assim não. Por que é falso? Porque a ideia é a seguinte, olha só. Um para-raios normalmente é instalado, se você já, né, nunca observou, observe, para-raios instalado no alto de prédios. Prédios mais altos, né? No alto de construções, tipo assim, sei lá, igrejas, um prédio alto, repartições públicas, um prédio público assim, mais alto. Na ponta, né, de antenas de celular. Então, você põe um para-raios bem no alto, para que ele faça uma espécie de guarda-chuva elétrico. É essa a ideia mesmo, né? É como se fosse assim, uma espécie de guarda-chuva elétrico. O para-raios, ele protege o prédio onde foi instalado, é lógico, mas também, sendo um prédio alto, ele protege a vizinhança também, como se fosse assim, como se fosse um guarda-chuva. Então, quem mora perto de um para-raios, é pertinho assim, está, de certa maneira, protegido. Então, se você, por exemplo, perto da sua casa tem um prédio alto, e esse prédio tem um para-raios, esse para-raios protege o prédio, mas também protege sua casa, que está pertinho desse prédio. Então, né, a altura do para-raios tem importância sim. A frase falou que não tinha, frase errada, né? Então a frase é falsa, porque tem importância sim. Geralmente, né, instala-se mais alto para que aumente a eficiência da proteção elétrica. Frase B. Para que esse equipamento para-raios funcione corretamente, ele deve estar conectado à terra. Sim ou não? Verdade. Ele tem que estar aterrado, né, gente? Por quê? Quando o para-raios, eventualmente, foi atingido por uma descarga elétrica, essa descarga vai para onde? Vai para a terra, vai, né, para o chão. Né? Então, o aterramento tem que ser um aterramento bem feito, bem executado. O que significa bem executado? Né? Então, tá lá, é como se fosse um cabo de aço, né? É um cabo de aço, para-raios, né? Um cabo de aço também não, às vezes pode fazer também uma ligação de cobre bem feita. Então, ele vai lá para o fundão do prédio, bem fundo no chão, né? Então, por que bem fundo no chão? Para que as cargas espalhem dentro da terra mesmo, né? Assim, dentro de uma superfície, uma camada boa da terra, para não atingir ninguém que está andando no passeio, no asfalto, enfim. Então não é assim, descarregar de qualquer jeito. Você tem que descarregar mais ou menos fundo no chão, para que as cargas, né, não causem dano às pessoas. Então o aterramento aqui no para-raios é muito importante. Opa, então certo. Vamos lá. C. As instalações de um para-raios numa residência, a instalação do para-raios na residência aumenta o risco da mesma ser vitimada por vários acidentes elétricos? Isso, ao contrário, professor. A instalação de para-raios é para segurança. Né? Se fosse aumentar o risco, ninguém colocaria para-raios. Né? A frase não faz sentido, não. Né? Então, para-raios, na verdade, protege contra acidentes elétricos. Frase nada a ver, essa frase C é falsa com força. D. Os para-raios induzem a formação de tempestades elétricas? Nossa, nada a ver. A tempestade é um fenômeno natural, vai acontecer. O para-raios protege a construção de uma eventual descarga elétrica. Ué. Então, o para-raios não induz nada, ele está ali para proteger. Né? Quem induz aí é a eletrização normal das nuvens e tal, né? É natural, causas naturais. Beleza? Frase D também, muito ruim. E frase E, os para-raios eficientes, eles não devem ser pontiagudos? Sim ou não? Não, professor, errado, ele tem que ser pontiagudo. Né? Para-raios é ponta, né, gente? Poder das pontas. Então, para-raios é uma coisa fina, bem pontiagudo para ele se eletrizar, tem um campo elétrico grande, suficiente para ele atrair para ele o raio. Okay? Então, para-raios ele tem que ser necessariamente fininho, pontiagudo. Né? Senão, o poder das pontas não vai funcionar. Senão, ele não vai ter efetividade nenhuma. Se não for fino, não adianta nada. Beleza? Então, frase boa é só a frase B de beleza. Questão 5 aí, galera. Questão clássica. Essa questão 5 é um clássico do vestibular de física. Questão da UFMG. Bons tempos, hein? Vamos lá. Atrita-se um bastão com lã, de modo que o bastão adquira carga aqui, positiva. Lá, um bastãozinho positivo. Aí depois aproxima-se esse bastão, que agora é positivo, de uma esfera metálica.
com o objetivo de induzir nessa esfera a separação de cargas. Beleza, ó, de fato houve mesmo separação de cargas. Ó. Uma pontinha da esfera está negativa, ó, a ponta esquerda, a ponta direita está positiva. Houve separação de cargas, sim, é verdade. Beleza? Então a situação está lá na figurinha mostrando para a gente. Pode-se então afirmar que o campo elétrico no interior, né, um campo elétrico dentro da esfera, lembre-se, o texto falou, esfera metálica. Então como é que fica o campo elétrico lá dentro da esfera? Vamos lá. Se quiser parar o vídeo aí, me responda. Como é que é o campo elétrico dentro de uma esfera metálica? Aí, letra A. Letra A diz que ele é diferente de zero, horizontal, com sentido da direita para a esquerda. Peraí, professor, errado, hein? Campo diferente de zero? Ah, metal não pode não, hein? Diferente de zero, horizontal, para a esquerda? Não, da esquerda para a direita? Diferente de zero ficou ruim. O campo elétrico é nulo só no centro, confere? Se é metal, então no centro fica nulo. Só no centro? Não. Se é metal, tem que ser lá dentro, todinho. Letra D de dado. Diz que o campo elétrico é diferente de zero. Vertical e de baixo para cima. Não, que viagem. E letra E. O campo elétrico dentro da esfera metálica ele vai ser nulo em todos os lugares. Então, qual é a resposta boa? Bom, então a ideia é essa, né, gente? Né? Como falar de metal, dentro do metal, o campo elétrico é nulo. Não importa em qual ponto. Pode ser no meio, pode ser uma para cá, uma para lá. Se é lá dentro, o campo elétrico é nulo. Ele é nulo em todos os pontos no interior de um corpo metálico. Confere? Então, a resposta bacana, letra E. O campo é nulo em todos os lugares no interior da esfera. Vejam, o enunciado falava disso, né? Interior da esfera. É ou não é? Aqui, ó. O campo elétrico no interior da esfera. No interior da esfera, o campo elétrico vai ser nulo em todos os lugares. Todos os lugares onde? Lá do interior da esfera. Letra E. Dia bom demais estudar física. Questão 6 aí pra gente, ó. 6. PUC gaúcha, hein? Considere a figura, né, abaixo que representa as linhas de força de um campo elétrico gerado por duas cargas pontuais, ó, QA e QB. Bom, antes de mais nada, está observando o seguinte, ó, o visual aqui, no visual, hein? Esse campo aqui, ó, ele não tem uma assimetria muito bonita não, né? Isso aqui não é aquele dipolo bonitinho que a gente viu, olha só. Porque uma carga parece estar dominando a outra. Né? Uma carga está conseguindo, né, fazer linhas mais avançadas sobre outra carga. Isso quer dizer que elas não são iguais. Esse campo aqui, ó, não é um campo, né, de simetria. Ele é um campo aí onde as cargas, embora sejam opostas, ó, saem de uma e vai para outra. Estou vendo aqui no visual. Hein? Então a carguinha A deve ser positiva, ó, linhas de saída. A carguinha B deve ser negativa, ó, linhas entrando nela. Mas elas, será que tem módulos iguais? Tem não, hein, professor? Vamos lá. A soma de QA, carga de A, mais QB, é necessariamente um número par, ímpar, inteiro, número positivo, número negativo. Como é que você sai dessa? Vou parar o vídeo aí, ó, para o vídeo e tentar fazer sozinho. Eu espero você. Pronto, já esperei, então vamos lá. Bom, meus caros, então, pela assimetria, igual a gente tinha falado, né? Pela assimetria do desenho, nós estamos vendo o seguinte, ó. A carga A está mandando na carga B, ela manda mais. Por que ela manda mais? Porque ela tem as linhas, né, sendo, né, envolvendo, como se fosse envolvendo a carga B. Né? Então, no lance aqui, ó, visual, você está vendo que a carga A está dominando a carga B. Por que está dominando? Simples, porque ela tem maior intensidade. Então, o valor da carga A, em mesmos valores absolutos, é maior que a carga B. Em módulo, a carga A é maior que a carga B. A carga A é positiva, a carga B é negativa. Mas tem valores iguais em módulo? Não tem não. Não tem por quê? Porque a carga A está dominando, as suas linhas estão, né, arqueando-se sobre a carga B. Né? Ela está dominando o espaço, ela dominou o espaço mais que a carga B. Então quem domina o espaço é porque é mais intenso. Esse é um campo assimétrico. Essa assimetria te leva à seguinte conclusão. A carguinha de A é maior que a de B. Ó, que é maior que a de B. Ok? Beleza? Bom, então vamos lá. É isso que eu estou falando aqui. Então, se a gente fosse somar as duas, A é positiva, B é negativa. Mas como A é maior que B, se eu somar um número positivo com um número negativo mais humilde, positivo mais o negativo pequenininho, a resposta vai ser o quê? Vai ser par ou ímpar? Não dá para saber se é par ou ímpar, né? A letra A e a letra B são de brincadeira com a gente. Né? Eu posso ter número par,
positivo, número ímpar positivo. O lance não é ser par ou ímpar. Né? Inteiro, letra C? Não, pode ser um número também irracional, sei lá, enfim, pode ser. O que tem? Não precisa ser inteiro, pode ser racional, pode ser um número. Né? Não tem necessidade de ser inteiro. A questão é ser positivo ou negativo. Como A é positiva e B é negativa, e A é maior que B em módulo, então se você somar, por exemplo, vamos supor que A vale, sei lá, mais 100, B vale, sei lá, menos 90, mais 100, menos 90 vai dar positivo, dá mais 10, por exemplo. Então, quando, né, nesse caso aqui, A e B forem somadas, o resultado vai ser necessariamente positivo. Letra D, né? Ok? D. Fechou? Tranquilo? Fácil? Beleza, galera. Mais um? Questão 7ª aí pra gente. Ó. Questão 7ª, né? Ela é uma questão aí pra gente, né, brincar um pouquinho com números. Né? Símbolo do poder dos deuses, né, os temíveis raios produzidos, né, produzem luz. Né? Só que Franklin, né, Benjamin Franklin, ele meio que desvendou a chave de fundamento disso aí. Depois você deve ter isso com mais calma e paciência. Nosso vídeo ficou muito longo. Vamos direto ao que interessa. Aqui, imagina o seguinte, só. Você tem né, a base da nuvem negativa e o chão positivo. Beleza? Bom, essa nuvem está na iminência de produzir um raio. Se colocássemos na região entre a nuvem e o solo, olha só, hein? Na região entre a nuvem e o solo. Vamos lá. Então vamos ver isso aqui. Ó. Se a gente colocasse, anunciado, fala isso aqui, ó, entre a nuvem e o solo. Uma carguinha de massa 6 vezes 10 a menos 3 quilos. E uma carguinha que tem essa carga aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 8 coulombs. Essa carguinha ficaria parada. Beleza? Bom, então para isso, qual é o valor do campo? Então a questão aqui, na verdade, ela envolve mecânica, hein? Para a carguinha aqui, ó, ficar paradinha, então é porque ela está tendo uma força elétrica para cima e tem que ter a força peso para baixo. Né? Tem peso por quê? Falou de massa, quem tem massa tem peso. Então o peso é para baixo, mas a força elétrica tem que ser para cima. Se essas duas forças forem iguais, a carguinha vai estar em equilíbrio. Bacana? Considere que a gravidade vale 10. Está lá na questão. Bom, então aí você vai ter que calcular o valor do campo elétrico. Confere? Vamos fazer a conta, depois a gente vai ver qual é a resposta. Vamos lá. Então, como é que você sai dessa questão aqui? Ó? Como é que você sai dela? Bom, então, mecânica e eletricidade. Para que haja equilíbrio, a força elétrica para cima tem que ser igual à força gravitacional para baixo. A gravidade é sempre para baixo. Já que tem equilíbrio, então a força elétrica tem que ser para cima. Beleza? Bom, então força elétrica é igual a força peso. Olha lá, ó. Peso e força elétrica são iguais. Bom, vamos lembrar o seguinte, lembrando, hein? Campo elétrico, definição importante. Ó. Se você esqueceu, volte naquela aula, né? Eu sei que o som ficou meio ruim da outra aula, ficou meio chiado, mas vamos lá, né? Abstrai, abstrai e manda ver. Porque lá naquele outro vídeo tem essa matéria aqui, tá ok? Você pode dar uma olhadinha lá, conferir, legal. Aqui, ó. Campo vai ser força por carga. Então, como aqui nesse caso, a minha incógnita não, eu quero saber quanto é a força, o que eu vou fazer? Eu vou isolar a força aqui, ó. Põe o Q para lá. Campo vezes Q. Campo vezes Q é força elétrica. A outra força é a força-peso. Então, eu vou igualar a força elétrica, a fórmula E vezes Q, com peso, a fórmula mg. Vamos fazer isso? Ó, fazendo isso aí, então. Então, ó, força elétrica E vezes Q igual a força-peso, mg. A pergunta foi quanto que vale o campo elétrico, hein? Não esquece não, a pergunta está no valor do campo elétrico. Então, você quer isolar o E. Para isolar o E fica assim, ó, mg, põe o Q para lá dividindo, ó, mg sobre Q. A massa foi dada, o G foi dado, a carga foi dada, é só fazer a conta. Aí, ó, questãozinha de boa. A massa, 6 vezes 10 a menos 3 quilos, gravidade 10, carga 2 vezes 10 a menos 8 coulombs. Você vai fazer a continha na boa, sem inventar moda ali, ó. 6 vezes 10 a menos 2 sobre 2 vezes 10 a menos 8. 6 dividido por 2 dá 3. 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 8. Você mantém a base e subtrai os expoentes, né? Menos 2 menos 8. Menos dá mais. Menos 2 mais 8, 6. Resposta, 3 vezes 10 a 6. Legal? Esse é o campo elétrico aí. É uma questão numérica para a gente resolver. Uma questão um pouco mais trabalhosinha. Letra A. Lá naquelas alternativas, letra A. Lembrando, se você quiser, para o vídeo, volta, refaça, faça você mesmo, depois dá o play. Fica legal a ideia. Então pode brincar à vontade. Eu quero, né, com esse vídeo, ajudar vocês nos seus estudos aí de física.
Questão 8ª. Vamos lá. Michael Faraday, um dos gênios, né, do século XIX. Faraday foi um camarada muito legal, né? Então ele teve umas visualizações interessantes. A questão aqui é de você ver se as frases são verdadeiras ou falsas, hein? Então vamos lá. Ó, frase 1, a primeira frase. O sentido do campo elétrico criado por uma carga pontiforme depende do meio no qual a carga se encontra. Verdadeiro ou falso? Falso, nada a ver, professor. O sentido do campo elétrico depende do sinal da carga. Não depende do meio. É o sinal. Se a carga for positiva, campo de saída. Negativa, campo de entrada. Então essa frase aí tem nada a ver. Frase, né, falsa. Né? O sentido é convencionado. Depende do sinal da carga. Não depende do meio, não, hein? Próxima frase. As linhas de força de campo elétrico criada por uma carga elétrica pontiforme se cruzam no espaço. Sim ou não? Não. As linhas elétricas jamais se cruzam no espaço. É justamente por isso que você tem deformação, a distorção de campo elétrico. Aqueles desenhos malucos lá, que a gente viu naquela questão até anterior lá, né? Até um campo assimétrico. É por quê? Porque as linhas de campo, elas não se cruzam. Elas se distorcem, se deformam, mas nunca, jamais, jamais, jamais se cruzam. Ok? Então isso aqui é muito importante, hein? Jamais as linhas se cruzam. Não se esqueça disso. Tranquilo? Próxima frase aí, ó. O sentido do vetor campo elétrico criado por uma carga pontiforme depende do sinal da carga. Ah, finalmente a frase boa, hein? Boa, garoto. Próxima frase. No interior de um condutor, o vetor campo elétrico aponta no sentido potencial mais... Para tudo. No interior de um condutor tem campo elétrico? Não, professor. O campo elétrico lá é nulo. Frase falsa demais. Nulo. Então não tem vetor que botar para lugar nenhum. Dentro de metal, de um condutor, nem tem campo elétrico. Última frase. O módulo do campo elétrico no interior de uma esfera metálica de raio R e carregada com uma carga positiva é constante e diferente de zero. De novo, o módulo do campo elétrico no interior de uma esfera metálica? Professor, no interior nem tem campo elétrico, então não tem módulo nenhum, aponta para lugar nenhum. Que negócio de apontar diferente de zero, né? Então, nenhum. Começou mal a frase, hein? Tranquilo? Então, qual é a boa? Bom, a boa só tem uma verdadeira. Falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Isso equivale à letra C. Ok? C de como é bom estudar física. Questão 9, em penúltima, vamos terminar aí, ó. Terminando, né? Questão 9. Em um ponto no espaço, existe um campo elétrico de valor lá, ó, 5 vezes 10 a 2 newtons por coulomb, né? 500 newtons por coulomb. Esse campo é horizontal e ele está apontando para a esquerda. Beleza? O campo elétrico aponta para a esquerda. Colocando-se uma carga aqui nesse ponto, verifica-se que ela tende a se movimentar para a direita. Uai, rebelde. O campo é para a esquerda e a carga vai para a direita? Pode isso? Pode, falou no texto que pode, tá, pode. E ali a força 0,20 newtons. Qual o sentido da carga e por quê? Bom, pode responder isso se você quiser para o vídeo. Aí, já respondeu, né? Então vamos ver se é esse aí. Olha, meus caros, sempre que uma carga elétrica se movimentar contra um campo elétrico, pode saber, ela é rebelde, ela é negativa. Uma carga negativa se movimenta contra o campo. Por quê? Veja, por definição, as linhas do campo saem do mais para o menos. É ou não é? O enunciado está até de verdinho ali, ó, de verde. Falou que é assim, ó, o campo elétrico é para a esquerda. Então, se é campo para a esquerda, as linhas saem da direita e vão para a esquerda. Aí a carguinha está andando para a direita. Ela está andando para o lugar de onde as linhas saíram. Como os opostos se atraem, essa carguinha está andando para a placa positiva. Ora, quem anda para a placa positiva tem que ser uma carga negativa. Carga negativa faz isso, ela sempre se move contra o campo elétrico. Então, se a carguinha se movimentar contra o campo, posso saber, ela é negativa. Por outro lado, se a carguinha se movimentasse no mesmo sentido do campo, aí ela seria uma carga o quê? Positiva. Beleza? É fácil, então não esquece não, tá? Carga negativa se move contrariamente ao campo elétrico. E carga positiva? Positiva se move no mesmo sentido do campo. Sempre. Sempre. E quanto que vale essa carga? Bom, também para um texto, faz a conta aí, ó. Lembre-se a formulazinha e faz a conta. Já fez? Pronto, aqui, ó. A fórmula, campo é força sobre carga. O texto falou o campo pra gente, falou a força, mas a carga ele pediu. Então a carga nossa é incógnita. Já que a gente não sabe a carga aqui, ó, então vamos isolar o quê?
Então, o Q vem para o primeiro membro, o E vai para o segundo. Então, o Q vem para cá, o E vai para lá. Então, fica assim, ó, F sobre E. A força elétrica, quanto que é a força? 0,20. O campo elétrico, 5 vezes a 2. Dividiu, você tem a resposta. Olha lá, continha de boa. 2. 0,20 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1. É o né, se você quiser, potente de 10. Sobre 5 vezes a 2. 2 dividido por 5, 0,4. 10 a menos 1 dividido por 10 a 2, mantém a base e subtrai expoentes. Menos 1, menos 2. Então dá 0,4 vezes 10 a menos 3. A vírgulazinha caminhou uma casa para a direita, aí você subtrai o expoente. Resposta, 4 vezes 10 a menos 4 coulombs. Essa carguinha então tem esse valor, lembre-se, e ela é negativa. Questão 10, a última, né? Fechando nosso videozinho. Desculpa aí, ficou um pouco longo, tá, gente? 10 questões, mas enfim, a ideia é ajudá-los no estudo. Então vamos lá, fechando aí, ó. 10 questões. O campo elétrico criado por uma carga pontual no vácuo tem intensidade de 9 vezes 10 a menos 10 newtons por coulomb. Tá, e daí? A questão, a queima-roupa, hein? Calcule a distância, a que distância D, né, esse campo se refere. Então você tem a carga, mas cadê a constante elétrica? Então, ó, foi dado aqui, ó, a carguinha está aqui, ó, dado aqui, ó, dados. Carguinha de menos 4 picocoulombs, carguinha negativa, ó, menos 4 picocoulombs, e a constante elétrica vale 9 vezes 10 a nona. Então, quer saber o D? E o campo foi dado. Peraí, então isso aqui, lembra o que pra gente? Aí tem as alternativas, você escolher, mas vou resolver. Vamos lembrar então a fórmula, professor. Fórmula para campo elétrico, ó. Campo elétrico é F sobre Q. Simplificando, F, força elétrica, K, Qzão, Qzinho, sobre D quadrado, sobre Qzinho. Corta Qzinho, Qzinho, que se eu cortou aqui, ó. A gente fez isso no último vídeo, né? Naquele vídeo sobre, né, campo elétrico, tem lá. Depois, se quiser, pode, né, assistir de novo. Perdão, tá, gente? O som lá ficou ruim. Espero que esse som aqui esteja melhor. Mas vamos lá, vamos que vamos. Você simplificou aqui, fica aqui, ó. K, Qzão, sobre D ao quadrado. Onde K é a constante de elétrica, 9 vezes a nona. Q é a carga vale quanto, professor? 4 picocoulombs. Mas lembrando que o sinal negativo não entra não, tá? É carga em módulo. E D é a distância, que você não sabe e vai descobrir. Então vamos lá. Então substitua. No lugar do E, você põe o campo elétrico. 9 vezes 10 a menos 1. O K, 9 vezes 10 a nona. O Qzão, a carga, né? 4 picocoulombs. Pico, lembrando o que é pico, professor? Tem que saber? Moçada, no vestibular é importante saber disso aqui, ó. Algumas constantes são famosas. Depois, se quiser, para fazer até um videozinho, né? Falando sobre essas constantes e tal. Pode ser uma coisa interessante, uma coisa, né? Para você fazer isso é útil. Pico significa 10 a menos 12. Então, 4 picocoulombs é 4 vezes a menos 12. Sobre D ao quadrado. Manipulação agora de potência de 10. Olha lá. Né? Álgebra tranquila, potência de 10. O que quiser fazer? Esse D é a sua incógnita, então você vem com D para o primeiro membro, e esse 9 aqui, a vezes a menos 1, vem dividindo. Então você trocou o D2, trocou com 9 vezes a menos 1. Então D2 vem para o primeiro membro, e o 9 vezes a menos 1 apareceu aqui dividindo. Você corta 9 com 9, aí fica 4 vezes 10 a menos 12, vezes 10 a mais 9, então fica assim em cima. 4 vezes 10 a menos 3, sobrou menos 1. Aí você vai fazer a continha, de boa, vai achar 4 vezes 10 a menos 2. Eu quero D ao quadrado? Não, eu quero D. Então tira a raiz, véio. Raiz de 4 é 2. Raiz de 10 a menos 2 é 10 a menos 1. Resposta fica D igual a 2 vezes 10 a menos 1. Ou seja, 0,2 metro. Beleza? Isso dá o quê? Letra B. Galera, muito obrigado, né? A ideia então é ajudá-los, né? Espero que o som tenha ficado um pouco melhor que o anterior. E de vez em quando, né, se você puder, dá uma olhadinha lá no canal, né? Eu vou estar postando alguns vídeos, né, obviamente na matéria de vocês, mas não só, né, porque afinal de contas a terceira série vê tudo. Você pode também ter um tempinho, olhar os outros vídeos e se você gostar, né, espero que te ajude. Se não, eu vou tentar dar uma melhoradinha aí pra gente, né, interagir. Eventualmente, aguarde, nós vamos tentar fazer uma aula interativa, né, uma webconferência, uma coisa desse tipo aí, matar a saudade da galera e trocar ideia com a física. Beleza? Gente, então, obrigado. Cuide-se aí bastante, né? Cuidado com a saúde dos seus familiares. Né? Vamos passar por esse momento aí difícil, mas vai dar tudo certo, né? Com muita força de vontade e muito esforço nosso. Não deixe de estudar. A gente se encontra por aí depois. Ok? Tchau! Fui!